Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal, tá? Estamos numa noite de sábado. Eu já quero adiantar para vocês que aconteceu alguma coisa aqui no meu condomínio e tem caminhões andando para lá e para cá. Então vai ter hora que eles vão passar que vai fazer muito barulho. Eu notei que no último vídeo que eu gravei saiu muito barulho de criança, aqui tem muita criança, gente. Então isso é super normal, tá? E só para avisar vocês, todo mundo está em casa, tá? Então, se vocês verem criança correndo aqui atrás, porta abrindo, batendo, vocês não se preocupem. Faz parte aqui do ambiente, tá bom? E tá tudo certo. Sabadão a gente tá em casa e tá tudo maravilha, tá bom? Pessoal, então vamos começar com um assunto muito interessante, tá? Pra mim tudo é interessante na vida, tá, gente? Pra mim a vida é muito interessante, né? Os seus altos e baixos, mas a vida é muito interessante. E eu vou falar mais um pedacinho da minha vida, quero compartilhar com vocês, né? Fiz meu último vídeo sobre o alcoolismo, eu abreviei bastante, mesmo assim, pra mim, eu achei que o vídeo ficou muito longo, e para quem não me conhece ainda, não sei se vai ter toda a paciência de assistir até o final, mas foi o que eu passei, foi o que eu vivi, e como eu falei lá também, foi uma história, e dentro dessa história teve várias histórias, eu relatei só algumas coisas, né? Graças a Deus não tive traumas, né? Consegui crescer uma pessoa saudável, criou algumas coisas assim de estresse. Hoje eu sou uma pessoa bem estressada, né? Tenho algumas crises de ansiedade, mas é devido a tudo o que eu passei. Mas graças a Deus tudo muito leve, muito assim, eu consigo viver com isso, consigo controlar, né? E tá tudo certo. É por isso que hoje eu estou aqui. E hoje eu vou falar um pedaço que eu acredito que não vai dar pra mim falar tudo. Como eu disse em um vídeo anterior, que pra mim, eu acredito que foi a maior experiência que eu passei em toda a minha vida. Superou até mesmo o trauma do alcoolismo. Viver, né, com a minha mãe e o alcoolismo. Foi uma experiência muito dolorosa, misturada com esperança, misturada com amor, misturada com angústia. E hoje, aqui nesse vídeo, eu quero falar com as mães tentantes. Sim, pessoal, as mães que estão tentando engravidar. Eu vou relatar um pouquinho do que eu passei. Se não der para falar tudo nesse vídeo, eu faço um outro continuando para não ficar tão longo e a pessoa conseguir assistir, né? E o mais importante, entender a situação. Eu, desde criança, toda criança gosta de crianças, né? E desde quando eu me dei por gente, eu sabia que eu queria ser mãe. Por quê? Porque eu gosto muito de crianças, tanto é que eu trabalho na área da educação e eu trabalho com crianças, né? Então, eu sempre quis ter filhos. E como minha mãe foi uma mãe muito liberal, eu tinha até vontade de ter filhos assim, solteira, jovem, né? De tanto que eu gostava e gosto de criança. E o que acontece? Logo que eu me casei, né? Casei tudo certinho, a gente já tinha a nossa casinha emprestada, não pagava aluguel, mas era a nossa casinha. Então a gente casou, já dava para pensar em ter filho. Eu falei, bom, agora eu já tenho uma família, então eu posso pensar em ter filhos, né? Então, com 3 meses de casada, eu já comecei a fazer aqueles exames, né, de ginecológico, tomar vitaminas, se preparar, né, para vir a gravidez aí a qualquer momento. Passei pelos exames naturais, quem é mulher sabe, né, exame de sangue, coleta de exames, né, tudo para ver se corria tudo bem. E até nesses primeiros exames, eu estava apta a ter filho, né, engravidar. Estava tudo certo com o meu sangue, com o meu útero, tudo certinho, bonitinho.
Daí o médico falou assim, não, Luciana, tá tudo certo, você só começa a tomar uma vitamina, me deram, eu acho que é ácido fólico, se eu não estiver enganada, gente, me perdoa se não foi isso. Me deram uma vitamina para eu tomar, para ajudar ali, né, quando eu engravidasse eu já estaria forte. E comecei, né, daí ele falou, ó, é de 6 meses a 1 ano, daí a ansiedade atrapalha um pouco, então esquece, vai tentando e vai fazendo a sua parte. Eu falei, tá bom então. Como eu estava muito ansiosa e sabia que já tinha casado e já, né, eu peguei, falei, então tá. Começamos a tentar, naturalmente, como qualquer casal, e fomos lutando, né? Foi passando pro meu esposo. E pro homem é tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, tudo natural para eles, né? Demorar, não chegar. Nós mulheres somos mais ansiosas nessa parte. E foi, né? Foi, daí passou, depois que eu fui nesse médico, passou 6 meses, estava dentro do que ele falou, né? 7, 8, 9, 1 ano. Deu 1 ano e nada, né? E a gente, né? Nossa, 1 ano de casada, não consegui. Mas como 1 ano de casada ainda a gente tá construindo as coisas, tudo certo. Daqui a pouco vai acontecer. Daí passou 1 ano e meio, passou 2 anos, chegou 2 anos. Daí eu já fui ficando assim, eu falei, ué, mas o que será que tá acontecendo? Voltei no ginecologista, falei, ó, faz 2 anos que eu tô tentando engravidar e não consigo. Daí já pediram todos os exames de novo, do princípio lá atrás, né? Que eu já tinha 2 anos, fiz todos os exames, esse simples que toda mulher que quer engravidar faz, pra ver se, né, exame de sangue, tá faltando alguma vitamina, se o útero é tudo certinho pra abraçar, né, aquele óvulo, tudo certinho. Fiz, não, Luciana, tá tudo bem, com certeza é ansiedade, fica calma, vai dar certo, é 2 anos ainda, é tudo muito novo, vai dar tudo certo. Falei, tá bom então, doutor, vamos esperar, né, mais um pouco e vamos ver. E fui. Pessoal, nessa espera de vai e volta, vai em médico, né, durou aí uns... vamos ver, uns 5, 6 anos, tá? Uns 5, 6 anos. E só fazendo esses exames bobos. Até que, como eu já falei que eu fui cristã, que eu sou cristã, juntamente com a oração, pedindo a Deus, que eu queria ter um filho, que eu queria abraçar um filho, que daí era só eu e meu esposo no momento, né? Chorava aos pés de Deus e corria atrás dos médicos. Eu queria ter um filho, né? Na verdade, uma filha. O meu grande desejo, eu nunca me via como mãe de meninos. Eu sempre me via como mãe de menina, eu sempre quis uma menina. Eu falava, pelo menos uma menina. E interessante, quando eu era jovem, adolescente, eu conversava com colegas, tem até uma amiga que eu comentava muito, que a gente era muito junta nessa época, que eu falava, eu não sei, às vezes eu acho que eu não vou ter filhos. E se eu tiver, eu vou ter um só. Não sei o porquê, que eu comentava isso quando eu era muito jovem. Mas enfim, até que um dia, pessoal, o meu esposo tinha convênios que a empresa que ele trabalhava na época, hoje ele não trabalha mais, fornecia, e eu fazia os exames com aquilo que aquele convênio oferecia. Até que no ano de 2014, eu entrei em uma empresa na área da educação, e ela me forneceu um convênio até de um nome grande, né, bom, e eu fiquei até super contente, na época. Eu falei, nossa, esse convênio, que bom, né, eu acho que vai abranger mais coisas, ou poder fazer mais coisas. E assim que eu entrei nessa instituição, fez 3 meses, fui registrada, a primeira coisa que eu fui fazer foi explorar esse convênio, né, que dava mais abrangência, né. Já fui procurar, procurei um ginecologista, né, para eu poder fazer todos os exames. Passei até para uma ginecologista mulher, não gostei,
né? Falei assim, nossa, e agora, né? Eu queria uma pessoa boa para fazer uns exames, pedir alguns exames para ver o que tá acontecendo. Isso já tinha, eu me casei em 2004. 2004, pessoal, olha, vamos lá, bem rapidinho, 2004. 2005, porque desde o terceiro mês de casada, eu já estava me programando para engravidar. Então, eu casei em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2014 foi quando eu entrei nessa instituição escolar para trabalhar, que foi onde veio esse convênio, tá? 10 anos, né? 10 anos certinho, tá? Só que nesses 10 anos, antes de eu entrar nessa instituição, eu fui fazendo os exames de rotina, de cada um ano, e ia, ó, não consegui, mas vai dar certo, porque nos seus exames não aponta nada. Falei, tá bom. Daí, quando eu entrei, que eu tive a oportunidade de ter esse convênio, eu consegui uma ginecologista, não gostei dela, achei que ela não ia me ajudar. Daí, eu fui conversando com as minhas colegas de trabalho, né? E uma conhecia um muito bom. Você sabe o que é um médico muito bom, que hoje em dia é muito difícil, que nem mecânico. Mecânico e médico, eu ponho aí, mecânico e médico, dois profissionais que é muito difícil. Tem que ser muito de confiança para você não ser passada para trás, né? Tem que ser muito experiente no assunto, né? E essa minha colega falou assim, olha, Luciana, eu passei por um que eu amei ele, Dr. Paulo, posso falar o nome dele. E ele é maravilhoso, vai lá que você vai gostar. Mas como eu já tinha passado por tantos, pra mim, na minha cabeça, é só mais um, né? Mas eu vou, como a indicação dela, ela explicou algumas coisas dele. E vai lá. Falei, tá bom, então. Fui nele. Oi, doutor, tudo bom? Eu tenho 10 anos de casada e não consigo engravidar. Porém, já passei por vários médicos, né, ginecologista, eles me pedem os exames que eu tenho que fazer, esses de rotina, e não dá nada. Eles falam que eu sou uma mulher apta a engravidar, a ter filhos, que é só para me esperar, tirar a ansiedade, mas aí já não é mais ansiedade, né? São 10 anos tentando. E ele é muito amoroso, muito experiente, né? Não, dona Luciana, vamos saber então o que tá acontecendo. Daí, ele pediu os primeiros exames. Levei os que eu tinha, alguns que eu tinha nos longos dos 10 anos. Dele, então tá bom, vamos começar do zero. Daí, eles pediam uns mais específicos, que eu não sei falar o nome agora. Posso pegar nas minhas pastas, que eu tenho um monte de coisa guardada que eu acho importante guardar. Vocês vão saber de por quê mais pra frente. Então, eu guardo tudo. Eu vou procurar esses nomes e vou vir falar pra vocês os nomes dos exames que eu fiz, tá? E vou falar pra vocês. É uns nomes muito, muito complicados, assim. Sem ler eu não vou conseguir. Daí eu fiz vários exames e ele falou... ele pediu uns exames a mais do que os outros, nos outros anos, tinham pedido. Eu fiz até ressonância para ver o útero por dentro, o que tinha, o que não tinha. Acusou o que não tinha, acusou o mioma. Eu tinha um mioma, mas esse mioma sempre deu desde quando eu passava pelos outros médicos. Ó, você tem um mioma, é muito pequeno, ele não te interfere em nada, engravidar, tá? Então não precisa ser mexido nele, pode deixar aí tudo. E quando eu passei para esse médico muito bom, ele falou, você tem um mioma, mas eu acredito que ele não te impeça nada. Daí ele me deu mais vitaminas. E ele falou, ó, vamos acompanhar, toma essas vitaminas. Fui fazer, só que assim, aos longos, fiquei uns 3 meses fazendo vários exames, que até que, como eu fiz alguns específicos que o convênio cobria, só que daí tinha tempo, né? Eu sei que eu fiquei uns 3 meses fazendo vários tipos de exames, né? Dilatação do útero,
várias coisas. Daí, um certo dia, eu já estando com esse médico, daí eu já fui entrando na parte de dificuldade para engravidar, o que fica difícil para engravidar, o que não fica, infertilização, que 10 anos eu já tinha pensado em adotar também, porque já era 10 anos, né, gente? E a idade foi avançando. Eu casei com 26 anos, 10 anos, então eu já tinha 36 anos, olha só, faltando 4 anos para 40, né? E hoje em dia as mulheres de 40 estão super bem, estão se cuidando cada vez mais, caminhando, cuidando da alimentação. Hoje em dia tá acontecendo muito isso, né? Então, assim, as mulheres de 40 são muito saudáveis quanto a isso. Só que o nosso corpo de mulher, ele envelhece mais rápido, referente ao homem, né? A gente já não ovula mais com tanta frequência, já não é aquela coisa que já dá para ter uma gravidez não saudável, dá para ter, mas fica mais difícil conforme vai passando, né? O tempo, segundo os médicos, depois dos 30 é bem difícil. Não é que é bem difícil, começa a dificultar a situação, né? E eu já tava meio com medo, meio preocupada com isso. Daí eu comecei a procurar infertilização, quanto que era um absurdo. Eu falei, não, isso é fora da minha realidade, né? E até fiquei preocupada. Eu falei, gente, mas e se eu precisar fazer, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que fazer empréstimo para fazer um... E mesmo assim, não é certeza, né? Até que me indicaram uma doutora maravilhosamente maravilhosa. Então, para mim, eu digo que esses dois seres, esse meu ginecologista e essa outra médica, que ela também é ginecologista, e ela é especialista em fertilidade, né? Só que o que eu achei mais interessante, que esse ginecologista, ótimo, maravilhoso, né, no mercado, eu indico para qualquer pessoa. Tem pessoas que vêm de fora para atender com ele, e essa aqui também, que é especialista, né, vem gente de fora também para atender. E só que essa especialista, geralmente, especialista é só no particular. Só que hoje eu nem sei se ela atende esse convênio. Quando eu vi que ela atendia esse convênio, eu fiquei assim, falei, gente, uma especialista em infertilidade, né? Atender pelo convênio é muito difícil, vou lá. Mas já fui assim, aposto que ela só cobre, né? Só faz os primeiros exames, aí vai querer me enfiar aqueles exames caríssimos, e já até sei como vai. Então eu fui assim, com esperança, mas já fui, já me preparando que não ia ser fácil. Cheguei lá, ela chama a doutora Mônica, e ela também teve dificuldade de engravidar. Só que como ela era doutora, ela mesma foi se especializando em fertilidade, que ela queria muito engravidar, e ela acabou engravidando de 2 gêmeos, mas tudo começou por causa dela mesma. E com isso ela tomou essa missão de ajudar outras pessoas. E assim, pessoal, de 10 pessoas que passam com ela, 8 engravida, 9 é porque não tá escrito que é para ser mãe, né? É muito interessante isso. Daí marquei consulta com ela, demorou um bom tempo, né? Porque ela é bem procurada, e justamente por ela atender convênio, daí que acaba superlotando mesmo. Daí eu fiquei com ela e com esse doutor. Então foi uma equipe muito boa, que deu muito certo, e chegou o meu resultado, tá? Quando eu cheguei no consultório da doutora Mônica, tinha um monte de mulher, e tinha um quadro assim com todas as crianças que ela conseguiu, né, ajudar vir ao mundo, com a ajuda de Deus primeiramente, né? Daí passei com ela, falei pra ela que já faziam 10 anos que eu tava tentando engravidar, que eu já tinha feito exames e que tudo era normal, que eu era uma pessoa normal, mas não conseguia engravidar. E falei pra ela, e os médicos falam que é ansiedade, mas não é, já passou da ansiedade, né? Já é um pouco agora já é frustração. Dela, não, Luciana, vamos ver o que dá pra fazer, o que eu puder te ajudar, eu vou te dar.
o que eu puder fazer para ajudar, eu vou te ajudar. Falei, nossa, daí eu fiquei até contente com a disponibilidade dela, que ela animou tudo, mas a gente com aquela tensão, ainda mais eu que 10 anos tentando, a impressão que dá é que nunca vai chegar. Nunca vai chegar, que nunca vai ter um resultado, sempre é aquilo, ó, faz o exame, agora você espera que vai acontecer, que não sei o quê. Então, é bem desgastante isso, né? E ela passou mais um pouco de exames, e passou outros tipos de exames também, para nos... Eu vou marcar o nome e vou falar pra vocês, não adianta que não vai sair. E ela passou também, pessoal, pra mim vários exames, tudo. Ela, Luciana, fica tranquila, vai dar tudo certo. Daí ela falou assim, mas pra gente começar, eu vi que seus exames, né, pelo menos os primeiros realmente tá tudo em ordem, você pode engravidar, você tem um mioma, né, vi que você tem um mioma aí, pode ser, Luciana. Aqui ele me mostra que ele não era pra ele te impedir em nada, mas geralmente o mioma atrapalha, mas pelo tamanho que ele está aqui, não é para atrapalhar. Porém, posso dizer que você não tem 100% assim de tudo certinho para falar assim, você não engravida porque você não tem nada. Você tem um miominha aí, né, que com o tempo, se a gente vê que não vai mesmo, a gente vai ter que tirar ele, né, que de repente é ele que tá impedindo. Pelos exames, ele mostra que não, que tá tudo certo, que você consegue, mas pode ser que ele esteja impedindo, entendeu? Então, a gente vai fazer tudo que tiver que fazer. Se precisar tirar ele, a gente vai tirar. Porém, se a gente esgotar a nossa... Tudo que eu tiver, assim, que você puder fazer, a gente vai ter que partir pra infertilização. Daí, quando ela falou isso pra mim, eu dei uma risadinha e pensei na minha cabeça. Falei, ela já tá jogando na minha cabeça infertilização, porque é isso que vai dar, porque ela também ganha, né? Porque daí já é um procedimento caríssimo. E esse o convênio não cobria. Deu, ai, doutora, tá bem. Daí, quando ela falou pra mim isso, que qualquer coisa a gente fazia a infertilização, e todos os médicos, né, ainda mais ela que é especialista, sabe que quando uma pessoa quer engravidar, eles fazem tudo. Chegou na infertilização, se tiver que fazer, vai ter que fazer, e a pessoa faz, vende casa, vende carro, faz empréstimo. No meu caso, se eu tivesse feito, ia ter que ser empréstimo, porque nem casa na época eu tinha. A casa que eu morava não era minha, então eu não podia nem vender minha casa. A única coisa que eu acho que eu poderia fazer é um empréstimo, mas mesmo assim nem sei se eu ia conseguir, porque é muito alto esse exame. Esse exame não, esse procedimento, né? E não é 100%, não é 100% confiável. Confiável, eu digo assim, a gente faz e pode dar certo como pode dar errado. E muitas vezes dá errado, né? Às vezes não é na primeira tentativa que a mulher consegue engravidar. Então eu saí de lá meia tensa, a secretária dela até percebeu. Ela falou, Luciana, fica tranquila. Eu trabalho aqui com a doutora Mônica há muito tempo, há muitos anos. E todas que passaram por aqui engravidou. E você vai engravidar. Eu falei, ai, Rosa, será? O nome da secretária dela era Rosa. Ela falou, vai sim, confia em Deus, vai dar tudo certo. Saí dali muito otimista, mas ao mesmo tempo muito preocupada, com a cabeça baixa, falando, vai dar infertilização. Pessoal, tomara que eu esteja falando certo, tá? Mas é infertilização, né? Faz tempinho já. Saí preocupada, daí falei pro meu marido, tudo. Daí, com isso, me falaram não, eu pesquisando, eu não sei se vocês já ouviram falar da vacina do pai. Que, às vezes, o que acontece? Pessoal, eu vou falar aqui pra vocês, como faz tempinho, pode ser que alguma coisa dá um desencontro, tá? Mas daí, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam que eu pesquiso, vou buscar para trazer certinho. Mas essa vacina do pai, basicamente é assim, que os médicos falam que pode ser que o meu sangue bate com o do meu esposo e na hora que a gente se ajunta, que tem o óvulo, né, e o sêmen se ajunta, ele entende que é um corpo estranho porque é a mesma compatibilidade, eu acho.
Então ele acha que ele tem como se fosse algum invasor que quisesse entrar. E acaba expelindo esse óvulo porque não é do corpo. Daí eu fiz até esse exame também, que foi um pouquinho caro, mas deu para fazer, que eu tinha que aplicar o sangue do meu marido em mim. Daí chamam-se a vacina do pai, né? E eu fiz isso por 3 vezes, acho que foi 3 semanas que a gente faz esse procedimento, para que o sangue do meu marido se misturasse com o meu, que não fosse um corpo estranho, que o meu corpo não tivesse esse sangue dele, né, como estranho, que aceitasse a gravidez. Fizemos 3 meses. Agora eu não lembro se é 3 semanas ou 3 meses. Só sei que eu fiz esse exame, mas também não deu nada. Daí foi um dinheirinho, na época que foi, não é baratinho, mas é uma coisa que deu pra fazer. E não deu certo. Daí tinha que ser mais um procedimento. Daí eu não fiz porque eu também já tava com essa doutora. Então eu já estava com esse ginecologista muito bom, estava com essa doutora que já era especialista nisso, e quis fazer também para tirar desencargo, que tinham me falado, que teve pessoas que engravidaram. Com isso eu falei, vou tentar. Daí tentei, fiz, não deu certo, já descartei e depois não fiz mais nada. Depois eles vão dando nos outros procedimentos, que é um pouquinho mais caro, e vai tentando. Eu falei, não, agora eu tenho que focar nessa doutora que eu tô, e depois eu vejo o que vai acontecer. Daí, já descartei esse exame, não deu nada. Enquanto isso, já fui fazendo os exames da doutora. E depois que eu fiz todos os exames que ela me pediu, que ela viu, Luciana, realmente tá tudo certo, o que ela falou? Então, a primeira coisa que eu vou fazer com você, eu vou passar para você um comprimido para você passar, eu vou passar um comprimido para você tomar. Desculpa, gente, que eu vou pensando aqui, formulando na minha cabeça, daí vai saindo mais rápido. Então, eu tenho que ter calma para mim ajuntando e conseguir passar para vocês. Eu vou passar um comprimido para você tomar. Você vai tomar esse comprimido por 3 meses, tá? Como você não tem nada, aparentemente, não aparece nada, às vezes a sua ovulação, ela é lenta. Às vezes você tá lá na sua ovulação, né? E quando chega na hora de o óvulo, né, se juntar ali, a sua ovulação já passou, ainda vai acontecer, e quando chega, morre, né? O sêmen e não dá tempo. Então, você vai tomar esses remédios para controlar, para ser tudo assim, tudo na hora certinha e você engravidar. Daí ela me passou, eu falei, nossa, agora vai começar os gastos, né? Porque eu imaginei, nossa, é caríssimo esses remédios, é um comprimido, mas deve ser caríssimo. Pessoal, ela me passou o nome do comprimido, Indux, né? Que era a indução de ovulação. Ela me passou, falou, então você vai tomar ele por 3 meses. E se não... Daí, se nesses 3 meses não der certo, você vai parar, vai descansar o seu útero e daí a gente tenta de novo. Até a gente ir vendo como que vai sendo e assim a gente vai procurando a alternativa. Até que a última, você sabe que se eu ver que não tem jeito mesmo, vai ser a infertilização. Falei, doutora, tá bom. Corri lá no médico, né? E nisso ela já me deu o AS pra mim. Não, o AS é outra coisa, não é agora. Fui na farmácia, comprei. Pessoal, mulheres, mães, tentantes, vocês sabem quanto que era esse comprimido na época? Era R$10, eu acho que uma caixinha com 6. Daí eu não sei se eu tomava um por semana, não lembro, posso procurar saber pra vocês, mas eram 6 comprimidinhos. E eu tinha que tomar, daí eu fazia contagem. Não, eu tinha que esperar minha menstruação vindo, acabava. Eu tinha que tomar esse remédio e contar os 7 dias, que é onde começa a ovular, que daí eu ia começar a consertar ali o meu reloginho biológico pra conseguir na hora H poder engravidar. Pessoal, eu engravidei no primeiro mês, eu engravidei. Vocês acreditam nisso? Que no primeiro mês desse remedinho, que custava R$10, hoje eu acredito que não custa muito,
se for ver hoje uns 50 reais, deve custar. Ele custou 10 reais. Eu falei, gente, né, quando eu fui lá comprar uma caixinha, na época era cinzinha, mas como eles mudam muito o logo da caixinha, tudo por causa do marketing, eu não sei se é assim hoje. Eu falei, esse remédio vai fazer eu engravidar, né? Não coloquei nem um pouquinho de fé nele. Mas falei, como é uma doutora, ela é especialista, ela sabe o que tá fazendo. Tomei. No primeiro mês eu engravidei. Como eu tomava, tinha lá, né, o tempo da ovulação, tudo certinho, tinha que esperar e depois já fazer o teste para engravidar, para ver se estava grávida ou não. Daí fui, tomei ele, tudo certinho. Eu não lembro se é 3 semanas. Ai, gente, eu vou procurar, tá bom? Saber para falar para vocês certinho. Essa semana eu vou fazer isso e daí no próximo vídeo eu explico para vocês direitinho como foi que eu tomei, se não mudou nada. Hoje em dia eu acredito que não. Daí eu vou mostrar certinho para vocês. O intuito aqui é falar que eu consegui engravidar com esse tratamento super simples, com essa médica especialista, né? Vem gente muito de São Paulo, eu sei que vem pra né, tratar com ela. E eu consegui engravidar. Um dia eu cheguei, a minha menstruação atrasou, né? Só que coisa assim de 2 dias, sabe? A menstruação era pra vir dia 7. Já é dia 9, 10, já ia lá e comprava o teste. Daí fui lá no médico, na farmácia, desculpa. Fui na farmácia e comprei aquele teste. Falei assim, comprei do mais caro, tá? Nessa gravidez minha eu comprei um que na época era 30 reais. E na época, né, gente? Olha quanto tempo se passou. Era 30 reais. E era aquele que é tipo uma caneta que vem, não sei o quê. Né? Comprei aquele lá. Comprei, esperei o primeiro xixi da manhã, tudo. Fiz o xixi, coloquei nele. Daí, o que aconteceu? Apareceu, acho que 2 listrinhas, como ele era tipo uma caneta, ele tinha umas 4 ou 5 risquinhos. Daí, eu tenho até ele, vou separar pra mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? E fiz xixi nele, mas ficou uma cor assim muito clara, eu tinha que forçar assim, e parece que ficou 2 fileirinhas, bem clarinha, a terceira nem foi pela metade, mas claríssimo, claríssimo. Daí eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui tem um risquinho aqui. Eu estava em casa, eu corri na casa de uma amiga minha, eu falei, fulana, olha isso aqui, olha o que o meu exame deu. Daí ela falou, Lu, tá certo que tá muito claro, não tá dando pra ver, mas tem uma risquinha aí. Daí li lá no papel, né, no papelzinho que fala que as cores que tá, o que é, o que não é. Daí lá falava que dependendo da cor, se sai muito escura, se sai uma cor normal, mais rosado ou bem clarinho, não importa, é gravidez. Só que daí tem lá numa outra parte que eles falam, mas tem a falsa gravidez. Nossa, gente, no mesmo dia eu saí correndo, fui num hospital. Ela falou, não, Luciana, vamos pro hospital, que você fala que tá passando mal, que você acha que você tá grávida, e eles vão fazer o exame correndo e vai te... Como se diz? Vai te atender, a gente já vai saber. Porque eu não queria ir num laboratório, porque daí eu precisava buscar um pedido do médico pra passar, ia demorar muito, e eu queria saber ali na hora. Fui nesse hospital e não consegui, tava muito lotado, eu ia ter que esperar muito, e eu tava com o coração a mil, gente. Eu estava com o coração a mil, com aquela dúvida, que era muito clarinho, mas tinha ali alguma coisa marcando, que era assim, gente, era 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né? Já tinha passado alguns meses. E, por fim, a minha amiga falou, Luciana, então vamos em algum laboratório pra gente ver o que a gente consegue. Eu falei, mas eu não vou conseguir, eu não tenho pedido do médico. Ela falou, não, vamos ver. Fui no laboratório, muito, né? Um aí bem conhecido também. E eles falaram pra mim, não, você precisa pra eu fazer pelo convênio, eu precisava do pedido do médico.
para eu fazer esse exame, né? Agora, se eu pagasse particular lá, daí eu não precisava do exame. Ah, paguei, né? Falei, não, vou pagar, nem lembro quanto que era. Paguei e ia ficar pronto em 2 horas ou 3 horas, não lembro. Só sei que ia sair no mesmo dia, mas ia ser horas. Então eu lembro que eu tava na parte da tarde, assim, metade da parte da tarde, ia sair lá para 5, 6 horas da tarde. E eu naquela agonia, gente, naquela alegria, com felicidade, sabe aquele gol que tá para sair, aquela enrolação, ou aquele pênalti que é para ser feito, que não sabe se vai ser feito, que vai ser a decisão. E por fim, esperei, cheguei, entrei, nem fui lá, né? Eles dão o código e a gente entra e já vê pela internet. Daí deu que eu estava grávida. Só que de 1 semana e pouco, era muito pouco, né? Tanto é que eles falaram, ó, você vai ter que repetir esse exame, porque aqui deu que você tá grávida. Mas o hormônio da gravidez está muito baixo. Então você vai ter que repetir para ele chegar para chegar na quantidade para falar que realmente é uma gravidez. Olha isso, né? Porque eu acho que detecta lá com 2 semanas, que é 15 dias. Ai, gente, eu só sei que era muito pouquinho, então ficou meio indeciso se era gravidez ou não era. Só que tava o hormônio, o beta-HCG, né? Estava no meu sangue, mas estava muito baixo. Então não pôde assim ser, mas pra mim foi, nossa, gente, daí no outro dia eu já marquei consulta com o meu médico, com a doutora, pra isso, só que eu ia conseguir naquela semana. Fui com isso, já foi passando os dias e realmente, gente, confirmou que eu estava grávida. Gente, o que é isso? Por isso que eu falo, vocês mães que estão tentando, que vão ver esse vídeo, às vezes a gente tá tão perdida, né, que esse assunto é um assunto muito desgastante para a mulher. Meu marido me ajudou muito, me dava muito apoio. Ele falava, Luciana, vai acontecer, vai chegar a sua vez. E ele teve muita paciência, que teve época que eu estava muito nervosa, que eu falava, eu não sou feliz no casamento, porque eu preciso de um filho. E ele com paciência, mas vai chegar, vai dar certo. A gente ainda vai ser feliz com a nossa família. E eu não acreditava mais. E eu, como sou cristã, eu ia nas igrejas, eu via aquelas moças que tinham casado bem antes de mim e tava com seus filhos no braço. Gente, eu saía chorando. Eu falava, Senhor, por que comigo? Só comigo, né? E aqueles bebês lindos, maravilhosos. E eu só querendo um filho para ser meu, ser chamado de meu, né? E com muita oração, chorando muito nos pés do Senhor, eu acabei abraçando essa vitória, tá bom? Isso aqui, ó, eu vou falar pra vocês o que significa, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Quem é mãe, acho que sabe o que é isso, depois eu vou explicar pra vocês, tá bom? E esse vídeo eu consegui engravidar. Mas o que veio depois de tudo isso que eu contei pra vocês? Depois de 10 anos tentando engravidar, que foram 10 anos doído, choro de sangue, só não saía a cor vermelha, de dor, a gente, mulher, se sente muito humilhada. Quem quer, né? Que hoje em dia, mas quem quer ter filho, a mãe se sente muito, a mulher se sente muito humilhada quando não consegue gerar. E quando se tem um motivo, igual no meu caso, se tivesse um motivo, ó, Luciana, você tem esse problema, você tem que ir tentando para ver se vai. Se tivesse uma causa, mas no meu caso não tinha uma causa. E demorou 10 anos para vir a minha gravidez, né? E foi hilário, foi maravilhoso, foi muito o período que eu fiquei grávida. Eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Eu me senti a mulher mais realizada do mundo. Falei, agora eu vou ser mãe, agora eu vou ter uma criança. Que antes de eu entrar para a área da educação, eu sempre trabalhei de babá. A minha profissão foi cuidar de criança, como é até hoje, né? Mas
antes de eu entrar na área da educação, eu trabalhava de babá. Então, eu cuidei de muitas crianças. A penúltima criança que eu cuidei, hoje ela vai fazer acho que 20 anos, ou quase 20, está na faculdade de medicina. Eu tenho contato com essa família, é uma família muito especial para mim, né? São 2 irmãs, e essa que está fazendo medicina, eu comecei a cuidar dela, ela tinha 4 anos, daí logo a minha patroa na época teve mais uma menina, e essa filha dela me chamava de mãe, a menorzinha, que eu criei desde que nasceu. Que eu criei não, né? Que eu cuidei, criei, eu digo porque eu que ficava com ela 24 horas até a mãe dela. A mãe dela viajava muito, eu entrava cedo, e tinha dia que eu saía à noite. Como eu não tinha filho, pra mim era mais fácil, né? Na época. Então, assim, são 2 moças hoje maravilhosas. Onde eu vou, já se encontramos em shoppings, vem, me abraça, sou convidada muitas vezes para aniversários. Então, assim, muito gratificante. Eu cuidei de muitas crianças e eu cuidava como se fossem meus. Às vezes, hoje eu lembrando, eu até misturava, acho que na minha cabeça, naquele momento que eu estava cuidando daquelas crianças, como se fossem meus filhos, né? Eu cuidava com carinho, protegia, sabe? Uma coisa muito assim, de tanto que eu queria ser mãe. E eu consegui, achando esse ginecologista maravilhoso, com mais essa especialista que cobriu o meu convênio, e com um remedinho de 10 reais, né, eu consegui engravidar. E aí, o que deu nessa história toda? Eu vou contar no próximo vídeo, com mais detalhe para vocês, como que foi essa minha gravidez, tá bom? Não perca o próximo vídeo, que vocês vão gostar e vai valer a pena. Beijo e até a próxima!